noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que retornamos a essa casa para falarmos de um tema que deveria já estar em nossos corações como uma verdade absoluta. Mas como verdade para nós é só aquilo que nós já vivenciamos, e como nenhum de nós ainda vive do Espírito, ou poucos de nós vive do Espírito, e posso afirmar que nenhum de nós vive 100% do Espírito. Então significa dizer que esse é um tema para nós ainda não conhecido. Porque uma coisa é nós sabermos por informações que somos Espíritos. Sabermos que Jesus nos demonstrou a imortalidade. Outra coisa bem diferente é nós vivermos como Espíritos. É nós sentirmos o Espírito que somos. É nós utilizarmos a potência do Espírito que somos. Quem assim procede, supera toda e qualquer agulha da matéria. Vide nosso amigo, líder espírita, e também, sob muitos aspectos, pelos inúmeros livros, nosso mestre, Francisco Cândido Xavier. Não tinha cansaço, não tinha hora, não tinha caprichos pessoais, desejos, nem tampouco a doença o impedia de realizar a sua obra espiritual na terra, porque ele não fez obra humana. Ele lutou para edificar o Espírito que somos e demonstrar em nossos tempos que é possível. Então nós vamos fazer uma abordagem do ensinamento de Jesus com Nicodemos. Todas as vezes que nós usamos o Evangelho de João para falarmos, os temas não são simples, porque o Evangelho de João, ele fala à alma, ao coração, mais do que ao raciocínio. Portanto, nós temos já que utilizar da sensibilidade espiritual para entendermos o Evangelho de João. E o diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala sobre o nascer de novo, só consta do Evangelho de João. E via de regra, quando nós dele falamos, ou nos textos nos utilizamos, nós damos um enfoque da reencarnação. E nos focamos mais no nascer do corpo. Porque fica em nossa cabeça que reencarnar é voltar ao corpo e viver um tempo aqui. Mas não é só isso. O nascer de novo de Jesus, do Evangelho de João, vai muito além de nós voltarmos à matéria para passarmos aqui um período. Vai muito mais além. E consta dos textos. Só que nós paramos no entendimento em um determinado local, reproduzido em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando nós pegamos o texto do Evangelho mesmo, ele tem uma continuidade. E a continuidade se fala exatamente da necessidade do nascer do Espírito. Então é esse enfoque que nós queremos dar. Muito mais do que o reencarnar, é óbvio que vamos falar no passado, porque faz parte do texto, mas nós queremos dar esse enfoque. O que significa nós nascermos do Espírito? Todos são espíritas? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Todos aqui são espíritas? Todos já estudaram o livro dos Espíritos, então. Porque todo espírita tem que ter estudado pelo menos o livro dos Espíritos. Senão, fala assim, não, eu frequento a casa espírita. Ou eu sou simpatizante, ou adepto. Ela tem coragem de dizer que não é.
Beleza, melhor assim. Porque quando nós nos dizemos espíritas, nós temos que conhecer a verdade que a doutrina apresenta. Pelo menos no intelecto, como informação, se não vivenciarmos. Senão, nós não podemos nos dizer, como eu sou algo que eu não sei o que se diz. Entenderam? Então, quando nós nos dizemos espíritas, pesa sobre nós a responsabilidade de saber o que diz a nossa doutrina. Como todas as outras crenças. Porque ser católico não é só ir à missa. Embora tem só a missa também assim se diga, não é? Mas não está correto. Não é só isso. Mas vamos então ao texto. Nicodemos era um chefe da sinagoga. Era um homem que tinha um cargo à sua época respeitável. Porque nós sabemos que a política e a religião, à época do Cristo, se misturavam, em especial na Judéia. Não tanto em Roma, porque Roma era o povo pagão, que tinha muitos deuses, mas os judeus, entre os hebreus, o Deus único, a política e a religião eram um tanto quanto misturadas, ou uma influenciava muito sobre a outra. Então, o chefe da sinagoga, por exemplo, poderia ser um cargo indicado ou eletivo. Então, Nicodemos era essa figura. Era muito conhecedor da Torá, que é a Bíblia dos judeus, não é? Então, era muito conhecedor. Então, era um homem de lei, era um homem de sabedoria. Não é? Então, não era um ser comum que Jesus pudesse falar por parábolas. Era um ser que tinha um certo conhecimento. Era um mestre em Israel. E ele fora buscar Jesus, diz o evangelista João, no começo da noite, calada da noite. Isso tem um simbolismo muito grande no Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é cheio de símbolos, é cheio de aspectos muito conhecidos e muito próprios da cultura, e que nós temos que compreender para compreendermos o que Jesus queria dizer. O encontro de Jesus com Nicodemos não fora estipulado por Nicodemos. Nicodemos vai, mas Jesus já não estava aguardando. Porque Jesus tem a presciência de exatamente tudo que ocorre no nosso planeta. Não é? Já tinha e continua tendo, porque é nosso governador. Então ele é muito maior do que nós podemos dizer, pensar. Ele tem a presciência de tudo, tudo. Então ele aguardava Nicodemos. Paulo, quando Jesus vai buscar Paulo, ele busca Paulo em plena luz do dia, quando o raiar do sol mais forte, porque ele falaria um espírito de natureza diferente. Então, quando fala das trevas ou da noite no Evangelho, significa dizer alguém que ainda está na ignorância. E quando Jesus busca alguém na plena luz do dia, quando fala da luz, é alguém que já tem um potencial maior. Então, Nicodemos, ele tinha um título do mundo, mas aos olhos do Cristo, ele era um homem comum. E vai travar com ele um diálogo sobremaneira respeitoso, mas profundo. Porque respeitoso fora Nicodemos. Quando ele se aproxima do mestre, ele vai usar essa expressão: Rabi, sabemos que viestes de Deus. Era um reconhecimento muito profundo, como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isso significa dizer que Nicodemos já estava acompanhando Jesus, que já havia visto sinais, curas, fenômenos de falas profundas. Né? Então, Nicodemos não era Jesus não era um desconhecido de Nicodemos. Só que ele conhecia Jesus, homem, mas ele não conhecia o Mestre, o Cristo que estava diante dele. Mas ele reconhece o diferencial. Ele reconhece, porque ele atribui a Jesus, né, um enviado de Deus como mestre. Então ele faz esse reconhecimento. Ó, a despeito de eu ter o meu conhecimento, eu reconheço que diante de ti, né, você é um enviado supremo ou superior. Ele faz esse reconhecimento.
Isso é muito importante, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, alguém aqui tem coragem de se aproximar de Jesus? Nós vamos nos aproximar dele pela ideia que ele deixou, pelo ensino, pelo Evangelho, porque não vai ficar esperando que Jesus venha em pessoa, ele já está, nós temos que senti-lo, né? E nós vamos nos aproximar pela vivência da verdade que ele nos trouxe, mas para viver nós precisamos saber a verdade que ele nos trouxe, correto? Então, mas por que eu comecei a falar isso? Mas vamos voltar aqui ao texto, né? Então, Nicodemos, ele se apresenta desta forma, respeitosamente, né? Então, nós também, quando nós vamos nos apresentar a Jesus, nós temos que ter essa humildade, não achar que nós já sabemos tudo, ou pensar que Jesus está para resolver os nossos problemas, porque ele não está. Ele já deixou tudo o que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Nós é que temos que conhecer o que ele nos deixou, tá? Porque Jesus, para o espírita, não é o salvador da cruz. Jesus é aquele que já desceu, já está na imortalidade que caminha contigo, te auxiliando, te sustentando, desde que você faça a sua parte, né? E então, Jesus diz a ele, diante desse cumprimento reverencial, Jesus vai dizer, parece que não entendeu, né? Parece que não entendeu. Ele faz um cumprimento e ele vai dizer assim, amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Não, mas Jesus estava dando a resposta exata. Pois se Nicodemos reconhece que ele vem da parte de Deus, Nicodemos reconhece que ele é de um local diferenciado. Então Jesus começa a dizer a ele, olha, o local de onde vem o reino de Deus, que em verdade está em nós, o local de onde vivo, o reino que vivo, você não poderá entrar nele se não nascer de novo, se não for gerado do alto. E Nicodemos vai perguntar, como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Olha como ele desconhecia, a despeito que os judeus eram reencarnacionistas, mas eles não tinham exatamente essa palavra, mas eles sabiam disso. O último versículo do Antigo Testamento, o último versículo, eu me assustei quando eu descobri isso, o último versículo do Antigo Testamento fala, prevê o retorno do profeta Elias. Se eles não acreditassem na reencarnação, como estaria lá a previsão do retorno de um profeta que já houvera desencarnado? Temos atenção nos detalhes. Mas ele vai perguntar como? Como pode? Ele podia saber, mas não entendia como. Como pode, sendo um homem velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Olha que pergunta infantil para o mestre. Jesus responde de novo. Em verdade, ou amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado da água e espírito, não pode entrar no reino dos céus. Tá? E a reencarnação, ela diz respeito às duas coisas, nascer da água e do espírito. Nascer da água é fácil, gente. Porque, em verdade, a reencarnação é uma lei. E de tempos em tempos, desejando ou não, nós reencarnamos. Querendo ou não, nós reencarnamos. Tendo consciência do processo e auxiliando a nossa programação na matéria ou não, nós reencarnamos. Isso é fato, não é? Agora, então nascer da carne é da lei. Nascer do espírito já depende de nós. Já depende de nós, né? E é isso que nós queremos compreender. Jesus vai continuar dizendo, o que é nascido da carne, é um ponto. E o que é nascido do espírito, é espírito. São duas coisas distintas, diferentes. Então, para que eu nasça na carne, eu só preciso de um pai, de uma mãe, que me tolere, que me aceite, né? E que me dê condições para que eu permaneça na matéria. Agora, nascer do espírito requer um tanto mais. Diz Emmanuel que a cada ano nós temos pelo menos
365 oportunidades para nascer de novo do Espírito. Pelo menos. Porque ao longo de um único dia, nós podemos ter mais que uma oportunidade de nascer de novo do Espírito. Porque nascer do Espírito é tomar consciência de nós mesmos. É o autoconhecimento, é o reconhecimento do que somos. E quem está em a doutrina espírita e que não busca saber quem sou eu. Se eu perguntar aqui quem é você, você vai dizer seu nome, que está na identidade, o nome do pai, da mãe, endereço, tal. Não é isso. Isso nós não somos, isso nós estamos como uma identidade terrena. E temos uma personalidade que acabará com a nossa desencarnação. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Aí nós podemos dizer, somos espíritos. Isso é para todos. Agora eu tenho que identificar que espírito eu sou. O que eu trago? Qual é a minha potencialidade já? O que eu posso fazer? Quais são as minhas dificuldades? Quais as tendências difíceis que eu trago? Por que nós queremos resolver todas as nossas dificuldades na matéria, até aquelas que Deus permitiu que viessem e que são muito difíceis? Nós queremos tomar o papel de Deus com as coisas da matéria. Por que nós não nos dedicamos tanto assim com as coisas do Espírito? Façamos uma análise séria do tempo que nós estamos envoltos com problemas da matéria. Tanto que nós dormimos para o corpo repousar. O quanto nós trabalhamos para o corpo sustentar-se. Né? Porque o trabalho, ele faz parte da lei do progresso. Ele ativa a inteligência. Depende de como nós encaramos. Porque se nós trabalhamos só pelo dinheiro, essa outra função aí vai ficar a desejar. Né? Sobra quanto tempo? Sobra 8 horas? 6 horas? Então nós fazemos o quê? Comemos, tomamos banho, precisamos ter lazer, que ninguém é de ferro, é o que nós falamos. E o espírito, nós dedicamos quanto tempo? Quanto tempo? A pensar, a refletir, a vivenciar, né? A sairmos um tanto demais para uma obra coletiva, para algo que faça diferença em esses tempos tão doídos, tão doloridos. Nascer do Espírito é renovar-se a cada momento, um novo pensamento. Há em nós um núcleo, uma potência, uma tendência negativa de crítica, nós brasileiros, de crítica muito severa. Ao mesmo tempo que nós temos o nosso jeitinho para nós, mas para o outro nós não damos jeitinho. Para o outro é crítica mesmo, e é julgamento mesmo. E todos nós nos arvoramos a julgar todo mundo, mesmo que nós nunca tenhamos ocupado aquele cargo de presidente. Nós criticamos o presidente. Nunca ocupamos o cargo de vereador, criticamos o vereador. Criticamos em que base? Qual é o nosso conhecimento? Você só pode criticar com base quem conhece. Qualquer crítica fora do conhecimento é uma crítica inválida. E nós temos um núcleo muito forte da crítica, nós brasileiros. Tudo nós criticamos, todos nós criticamos. E isso faz com que nós fiquemos densos, porque é um núcleo forte da crítica. Porque atrás da crítica veio julgar. E nós não nascemos do Espírito. Porque nascer do Espírito é pensamento positivo, é renovação, é o bem, são pensamentos nobres. Por isso que nós temos que nos espelhar nas nobres pessoas que vieram à Terra. As nobres pessoas que vieram. Né? Tanto faz a Igreja Católica, evangélica, fora dela, né? Um Hermínio de Moraes, por exemplo, que homem a ser espelhado em negócios. Por que não? São homens nobres no campo das ciências, né? Das artes. Sempre tem o joio e o trigo, em todos os setores. Então saibamos aproveitar para renascermos de nós mesmos, dos nossos pensamentos doentios, para pensamentos saudáveis.
É isso que Jesus quer dizer aqui. Não é? Tudo. Não por causa da fala, por causa do ar, etc. Não, deixa aí, a gente morre aqui. Desencarnação coletiva. De forma alguma. Aí Jesus vai dizer, ó, não te admires eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. É uma necessidade. Uma necessidade, né? Aí, Jesus vai complementar com uma coisa interessante, ó. O vento sopra onde quer. Vai fazer uma comparação. Porque se nós perguntarmos, né, para qualquer criança, onde você nasceu? Vai falar. Meu pai, da minha mãe, não. Ele está falando da matéria. Mas e do espírito? De onde você nasceu? Óbvio que todos nós, filhos de Deus, saímos do pensamento do Criador em um tempo que não conseguimos precisar, enquanto um princípio pensante, iniciante, estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, em todos os outros reinos inferiores ao nominal, no animal inclusive, né? E chegamos aqui agora, tá? Chegamos aqui. Então Jesus vai dizer que o Espírito sopra, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, o vento, né? Mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Né? Nós não sabemos precisar ainda de onde nós viemos, como isso se dá. Mas o importante é que nós temos que nascer de novo dele, desse Espírito que somos. O Espírito que somos precisa renovar-se. Em verdade, gente, a coisa é tão complexa que eu vou falar alguma coisa para deixar um ponto de interrogação, depois a gente resolve. Em espíritos nós somos perfeitos, porque somos feitos por Deus. Mas nós não conhecemos o potencial que nós temos. Nós não conhecemos o espírito que nós temos. Quando nós falamos em espírito que somos, nós pensamos de nós fora da matéria. Aquilo lá não é o espírito que nós somos ainda. Ainda é um ser cheio das mesmas construções nossas. Nós só nos identificaremos como espíritos que somos quando, enquanto personalidade encarnada, nós fizermos tudo que o Pai nos ordenou. Porque aí nós vamos estar usando a potência do espírito que somos. Entenderam por que nós temos que nascer do espírito que somos? Porque enquanto espírito nós já somos perfeitos. Nós temos que trazer a personalidade, que é a expressão mais terrena do espírito, né? Essa identificação. Porque o espírito é uma identidade espiritual. Nós precisamos ter uma identidade humana que reflita exatamente o que é a identidade espiritual. Porque Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele estava falando que ele é o Pai? Não. Ele estava dizendo que ele refletia o Pai. E quando nós refletirmos o Pai, nós vamos estar refletindo a pureza do Espírito que Deus já nos ofertou, com toda a nossa potencialidade. Mas nós desconhecemos. Então eu prefiro dizer, nós temos que revelar o Espírito que somos. Né? E cada vez que nós confabulamos os nossos pensamentos mais alinhados com a lei divina, nós nos revelamos. Podemos fazer isso inúmeras vezes durante o dia. Tá? Então isso é nascer do Espírito. Mas Nicodemos continua. Como pode ocorrer estas coisas? Será que Nicodemos tinha condição, enquanto judeu, de dar uma resposta exata ao Cristo? Se ele saísse da letra, ele teria. Porque essas mesmas perguntas, João Evangelista não fez para ele. Os discípulos não fizeram. E os discípulos alimentavam-se da mesma fonte. Agora, e se nós estivéssemos diante de Jesus, nós teríamos coragem de fazer essa pergunta? Porque ele ia dar essa resposta. Ó. Tu és mestre espírita? Ou tu és espírita e não sabe essas coisas? Porque lá ele falou, tu és mestre de Israel. Tu és espírita e não sabes essas coisas? Porque nós temos que saber como é que a coisa se dá. Amém, amém, eu te digo. Olha lá.
O que sabemos, falamos. Jesus era positivo. Ele é a expressão da verdade. Tu tens palavras de vida eterna, falava aos seus discípulos. Porque tudo que saía da boca de Jesus é a expressão da verdade. E só consegue expressar uma verdade absoluta só quem vive. Porque a verdade absoluta é Deus. E Jesus, então, vivia Deus. Eu e o Pai somos um. O que sabemos, falamos. E o que vimos, testemunhamos. Porque Jesus já tem essa sensibilidade, até pela visão de todos esses processos. Tem essa presciência exata. Mas não acolhe o nosso testemunho. Quando nós fazemos muita pergunta, é porque nós estamos duvidando muito. Tem uma frase de Tadeu. Tadeu é um espírita magnífico de Araxá, faz um trabalho, tem 800 pessoas para tomar passe. Posso falar? Ninguém escuta nem a respiração de quem entra no templo, porque o pessoal tem uma postura de estar entrando em um local de encontro com a espiritualidade. Então ali é um respeito absoluto. Se alguém vai tocar um fiozinho assim, tem uma pessoa que vai lá e pede silêncio. É algo assim quase assustador para os nossos padrões, né? Porque nós somos inquietos, né? Ali não, porque ali está um espírito encarnado. Quem não conhece ainda deveria conhecer. Ali está um espírito encarnado de uma moralidade altíssima, pouco conhecido dos espíritas, porque ele não é alguém que fica na mídia, tal. O trabalho dele é manter um hospital, que agora, óbvio, tem inúmeros convênios, que ele começou com a mãe dele dentro da própria casa, num terreninho, lá em Araxá, em Minas Gerais. Hoje tem um dos hospitais mais conceituados de Minas, que ele mantém. Mas ele mantém com a sua moralidade, porque os médicos hoje mantêm a parte física. Né? É fantástico o trabalho. Mas ele tem a parte espírita e os passos. Onde eu perguntei para ele, cadê? Com tantos médiums que você tem, você faz as reuniões mediúnicas? Ele falou assim, aqui na nossa casa, todos participamos da reunião mediúnica. Eu falei, como? Ele falou, todo mundo no extrafísico, ninguém na matéria. As reuniões se dão no extrafísico e eles têm noção do que acontece. Olha para vocês verem o nível dos espíritos que ali estão. Fantástico, né? Mas é isso aí. É o nosso testemunho. É o testemunho do Tadeu, que certamente entende João muito mais que nós, né? Se vos falei das coisas terrestres e não credes, porque óbvio que a lei da reencarnação, ela é para quem está em mundos de provas e expiações, de regeneração, em mundo até feliz, mas o espírito puro não precisa disso. Então, quando Jesus fala coisas terrestres, ele fala assim, olha, da necessidade de reencarnar para evoluir. Se eu estou falando, né, daquilo que você está na roda e você ainda não entende, como você vai entender se eu falar das coisas celestiais? Daqueles que estão já no nível de espírito, que não precisa reencarnar para evoluir, embora reencarna em missão. E temos muitos assim na Terra já, para nossa felicidade. E como assim, no Evangelho segundo o Espiritismo é até aquele slide. Mas o Evangelho continua. E aqui entra, por isso que eu entrei com o Tadeu, a palavrinha pequena, fé. Porque fé, gente, não é a gente crer assim numa coisa. Quem tem fé tem entrega àquela verdade. Fé é uma força do Espírito. É germe do Espírito. Ora, isso, se você só envolve uma coisa assim, é crença, não é fé. Fé é uma potência da alma, do ser eterno. Quem tem fé se entrega. E na entrega você vive. Né? Então, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem. Ele está falando da desencarnação dele, né? Da crucificação. A fim de que todo aquele que nele crê, Jesus só pega a crença, ó, no começo, só se envolve, tenha a vida eterna. Porque nascer do Espírito é alcançar a vida eterna. Mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Poxa, mas nós não somos eternos? Nós não somos imortais?
Nós somos em espíritos, mas nós não estamos ainda na imortalidade. Porque nós vamos desencarnar e vamos continuar ligados à matéria. Isso não é estar na imortalidade. A imortalidade é quando nós nos desprendemos da matéria completamente. A matéria não nos domina mais, nós dominamos. Não é? Não basta desencarnar para estarmos plenos do Espírito. Qual que é a característica em O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala a escala espírita, né? E tem os espíritos imperfeitos, né? Que a humanidade na Terra ainda está nessa classe, a maioria, mas a regeneração a gente pretende, já participa a segunda classe, que é dos bons espíritos. Qual que é mesmo a característica básica dos bons espíritos? Alguém sabe? Só uma frasezinha. Alguém sabe? Bom espírito é considerado aquele em que há mais predominância do espírito do que da matéria. Já está na classe do bom espírito. Porque os espíritos imperfeitos há mais predominância da matéria do que do espírito. Por isso a força de nascer do espírito. Por isso que nessa fase de transição, a espiritualidade tem se empenhado tanto em nos auxiliar, que nós nasçamos do espírito, pelo menos que deixemos o espírito predominar sobre a matéria. Não é? Porque nós hoje temos dificuldade em manipular o nosso próprio corpo. Nós não dominamos desejos infantis, como por exemplo a gula. Não conseguimos dominar o desejo sexual, nós não conseguimos dominar a inveja, o ciúme, e está torto aqui, conserta. Nós não conseguimos dominar a matéria. Não é? A cabelo não está bom, pinta, disfarça. Por quê? Porque nós não conseguimos nos aceitar na matéria. E vejam, nós nos programamos para sermos exatamente como nós somos na matéria. Tá? Exatamente, são provas. E nós não conseguimos dominar essas tendências da matéria. Ainda. Mas nascer do Espírito é começar a dominar as tendências da matéria. Então, como Moisés, como já disse, né? Então, vamos para o próximo. Deus, ele vai dizer, enviou o seu filho, ele fala dele mesmo, né? É engraçado isso, né? O seu filho ao mundo, não para que julgue o mundo, porque Jesus não julga. Como a doutrina espírita também não impede nada. Aqui vocês não falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não impede nada. Mas pede tudo. Pede tudo, mas não impede nada. Você é livre. Você aceita ou não. Né? Pede tudo. Tá? Pede muito mais do que outras crenças. Só que pede a consciência. Faz quem quer. Né? Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Né? E quando fala essa expressão mundo, é a multidão. É a multidão, não é a parte física. É aqueles que na leitura do Evangelho hoje, é aqueles aos quais Jesus falava por parábolas. Porque eles vendo e não viam, ouvindo e não ouviam. Entendeu? Então falava por parábolas. Uma história para divertir criança. Né? Porque não tinha condição do alcance. Né? Mas Jesus veio para que o mundo seja salvo pelos seus ensinos. Né? Quem nele crê, basta a crença. Quem crê se envolve com Cristo, não é julgado. Por quê? Por que não é julgado? Porque já está ouvindo a consciência. E consciência é coisa do espírito, não é da matéria, não é do homem, é do espírito. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Né? Porque não tem ninguém que vai julgar, a consciência já julgou. Né? Já deu amostras do que é a criatura, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, a crença e a fé são fundamentais para que nós nasçamos do Espírito. Tá? Porque, gente, eu já ouvi de muitos espíritas dizer assim, essa coisa aqui é muito difícil, vou deixar para a próxima encarnação. Pior ilusão. Você já enxergou a dificuldade, você está com a circunstância. E você sabe por que você enxergou? Porque alguém apontou para você. Porque a circunstância te apontou. Porque não é fácil nós percebermos uma dificuldade em nós. É muito difícil.
Nós só percebemos quando alguém nos estimula, nós enxergamos no outro e aí nós percebemos que aquele negócio também está em nós. Porque ressoa. Ressoa. Tá? Não é fácil nós percebermos. Identifiquem vossos sentimentos. Nas circunstâncias diárias. Né? Quando você vai discutir com alguém, quando você perde a paciência, que ninguém perde, que não tem, né? Então você fala que tem paciência. Quando você deixa de ser passivo para se posicionar, a gente fala que perde a paciência, é assim, a gente deixa de ser passivo, de ficar na aceitação e se posiciona, né? Qual o sentimento que vem nessa hora? Quando você está discutindo, alguém te passou na fila do banco, aquela pressa e tal, qual o sentimento que vem? Ah, é nervosismo. É esse sentimento? Nós nos conhecemos, é assim, gente. É no dia a dia. Sabe quando alguém pegou aquele pedaço de carne que você estava de olho no restaurante? Aí você fica, ai meu Deus, eu queria aquele, né? Aquela gordurinha mais, aquela coisa. Então é isso, sabe? São nesses momentos que nós vamos nos avaliando, até avaliar a nossa crença em Deus. E no momento de maior dificuldade, no momento de doença, que vem para um monte de gente, você não está incomodado, mas quando chegou na sua casa, aí você se incomodou. Né? Aí, ou uma desencarnação, né? Que acontece com todo mundo que está aqui pode desencarnar daqui a um minuto. Né? Ninguém deseja isso, não devemos desejar mesmo, mas pode, é uma certeza que isso vai acontecer. Né? Qual que é o nosso sentimento? É de aceitação ou é de revolta? Ou vamos falar, ai, mas por que? Era tão bom, era tão jovem, tinha uma vida toda pela frente. É como se Deus estivesse dormindo. De final de semana Deus dorme, porque aí ocorre um monte de gente que morre, mata e tal. Gente, não é assim. As pessoas se expõem, buscam. É chegar no momento. Deus permite. Agora, se ficasse em casa orando, podia ser que alguém viesse saltar também. Se fosse a hora, cair uma telha, qualquer coisa. Né? Quando chega a hora, ninguém foge. Tá? Mas também precisamos antecipar, tá? E buscar. Já foi, né? O julgamento é esse, gente. Olha o julgamento. Olha o julgamento. Que a luz veio ao mundo. Mas nós acendemos uma lamparina para colocar embaixo da candeia. É isso que foi lido hoje. Se ninguém prestou atenção, prestei. Tá? O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo. A luz é a sabedoria. É a iluminação que te tira da ignorância, não é a luz. Né? Jesus é considerado a luz do Espírito, porque a sabedoria espiritual veio ao mundo. E os homens amaram mais a treva, que é a ignorância, do que a luz. Porque nós amamos. Quando nós não conseguimos domar uma tendência, sabe por quê? Porque nós gostamos dela. Porque quando ela nos incomoda, nós usamos pouquinho recurso. Pergunta 909 no livro dos Espíritos. Nós usamos um pouquinho de recurso e conseguimos. Porque nós temos uma força chamada vontade. E ela é acionada. É acionada, tá? Mas quando nós amamos a treva, a ignorância, os malfeitos, né? Por que isso? Porque as obras são más. E quando nós vamos para a luz, quando nós vamos para a iluminação, quando nós nos deparamos com a verdade de Jesus, nós reconhecemos as nossas dificuldades. Nós nos vemos, aí nós entramos em conflito. Porque aí nós sabemos o que nós queremos e sabemos o que somos. E é por isso que nós vamos usar Paulo de Tarso. Porque usamos Nicodemos, que Jesus visitou à noite. Mas vamos usar Paulo, que Jesus foi encontrar em plena luz do meio-dia. Todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz. Essa palavra no Evangelho odeia significa não gosta, ou gosta pouco, porque não tinham tantos verbetes. Tá? Então ele usava odeia no sentido de gostar menos. E não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Né? A sua construção, a sua própria obra. Quem pratica a verdade tem para a luz. Porque ó, você começa a viver uma verdade quando Jesus fala, né?
Olha, quando alguém te bater numa face, dá outra. Não é para você dar a cara a tapa. Mas quando alguém te agride, revide com o bem. Não revide com a mesma energia. Né? Não revide aquele mal que te chega. Isso é da outra face. Então, quem pratica a verdade, essa verdade do Evangelho, você praticou, você já está entrando na luz. Você vem para a luz. A fim de que as suas obras sejam manifestadas. Porque foram trabalhadas em Deus. Então, quem vive a verdade não tem esse temor de se analisar. Aí estão os bem-aventurados os aflitos, aí estão bem-aventurados os pobres de espírito, aí estão todos os da bem-aventurança se enquadram que estão vivendo a verdade, porque está a caminho da luz. Aí chegamos em Paulo. Por que nós vamos trazer Paulo de Tarso? Ou o apóstolo Paulo, para quem gosta, né? São Paulo não consigo mais falar, gente. Sinto muito, porque daí já pode pensar no time, da confusão, né? Então vamos pensar em Paulo apóstolo ou Paulo de Tarso, que era chamado de Saulo de Tarso, depois passou a ser Paulo de Tarso. O apóstolo vaso escolhido por Jesus, aquele se tornou apóstolo depois, que não conviveu com Jesus diretamente, mas que Jesus fora buscá-lo na entrada de Damasco, quando ele estava indo para matar cristãos. Porque ele era um doutor da lei, mosaica, a Torá, e estava em perseguição aos cristãos. Porque até então ele acreditava que Jesus era um revolucionário e muito perigoso à ordem estabelecida no judaísmo. Ele fazia parte do Sinédrio. Como ele era jovem, atleta, ainda solteiro, ele se dispôs a ser um líder daqueles que perseguiriam o cristão. Ele não matava com a própria mão, mas ele mandava matar. Ele mandou matar um monte. E nesta oportunidade ele estava indo para Damasco para eliminar Ananias. Ananias, que foi um grande cristão, também discípulo do Cristo, mas que não consta como apóstolo. Jesus teve inúmeros discípulos maravilhosos, né? Ele estava indo. E ele encontrou Jesus ao sol do meio-dia. Aí Paulo se converte, história longa, né? Mas nós vamos trazer dois trechos. Um de Romanos, que a carta aos Romanos é uma carta imensa, porque ele dá vários aspectos. E o aspecto que nós escolhemos é quando ele fala a respeito do pecado. Pecado para nós, os espíritas, são erros conscienciais. É quando você erra sabendo que é errado. Porque as nossas experiências na Terra, nós podemos errar tudo. Mas quando nós não sabemos que aquilo é um erro, nas nossas primeiras experiências, não é computado como um erro para nós. Não é computado. Mesmo os mais graves, quando nós fazemos com desconhecimento da verdade, ele não é um erro. Mas quando a consciência já nos indica, a razão já diz, esse é o certo, esse é o errado, eu insisto no erro, eu estou em pecado. No sentido de, eu estou contra o que dita a minha própria consciência. Isso é pecado. Só para que nós entendamos aquilo que significa. Aí Paulo vai reconhecer, ele que era um doutor da lei, ele vai dizer, depois de conhecer Jesus, ele vai escrever aos romanos, que ele era um cidadão romano. Ele era considerado um cidadão grego ou romano. Ele tinha duas cidadanias, um homem de um conhecimento fantástico. Ele vai dizer, antigamente eu vivia sem lei. Ele que era um doutor da lei vai reconhecer que ele vivia sem lei. Porque agora ele está falando da lei divina, da lei que Jesus apresentou. Antigamente eu vivia sem lei. Chegou o preceito. O preceito é a lei trazida por Jesus. O pecado reviveu. Por que reviveu? Porque quando ele conheceu a lei, ele percebeu as suas falhas. O pecado reviveu. E eu morri. Ele que se sentia vivo, que se sentia inserido na lei, ele morre. Eu vim para que aqueles que vejam se tornem cegos. E aqueles que são cegos, vejam. Mesmo ensinamento de Jesus, Paulo está reproduzindo. Chegou o pecado, o preceito, o pecado reviveu e eu morri. E
preceito destinado à vida, que a lei é destinada à vida, tornou-se mortal para mim. Muitos de nós podemos estar nesse conflito, porque nós precisamos matar a personalidade que somos. Nós precisamos matar o homem para deixar viver o Espírito. Quando Paulo, ao final dos seus dias, ele dizia: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É porque ele anulou-se enquanto desejos, caprichos humanos, para deixar brotar os preceitos do Espírito que havia nele. Ele estava dizendo que era Jesus que vivia nele. É o Cristo, é um estado. É um estado de Espírito. Porque Jesus foi a personalidade. Jesus usou Cristo porque nos apresentou um estado de Espírito. Né? Estado crístico. E Paulo também, né? Ele se aproxima desse estado crístico. Isso que ele vai dizer aos romanos. Ele continua: consta-nos que a lei é espiritual. A lei não é da matéria. Ele vivia com leis segundo as conveniências materiais. Consta-nos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido ao pecado. Ele reconhece que o que domina nele é a matéria. Não executo o que quero, mas faço o que detesto. Mas se faço o que não quero, estou de acordo com o fato de a lei ser excelente. Olha que pensamento fantástico e profundo que nós precisamos entender. Esse é o bom combate dele. Porque no ímpeto nós fazemos o que nós não queremos. Quando alguém nos fecha no trânsito, nós não queremos mais xingar, mas na hora... Aí vem a análise consciencial: não deveria ter feito isso, vai ser conflito. Ó, o que eu quero é ser gentil. Se eu sair da rua, eu ia falando para mim: eu vou ser educado, gentil. Eu ia repetindo essa frase, né? Enquanto nós estamos repetindo que nós não somos ainda. Porque se seja essa, não precisa repetir, né? Aí eu chego na loja, o moço começou a falar comigo, sempre tem uma dificuldadezinha para me testar, né? Nos testar. E eu fiz esse propósito no dia anterior, eu fui grossa e reconheci, que a consciência pesou. Aí eu fui, o rapaz estava embora e tal, e eu fiquei. E consegui. E foi bom. E foi bom, porque mesmo sendo forçado, a sensação é boa de você conseguir. Porque a meta é ser gentil sempre, nós temos que ser. Mas se nós não somos, aí nós temos que forçar. Porque eu tenho um espírito muito, né? Muito aí da agressividade, esse núcleo é muito forte em mim. Né? Pessoas que já podem ter dominado esse, mas não dominaram o outro. Porque nós somos diferentes, né? Temos muitos núcleos que nós precisamos. Então, esse é o pensamento de Paulo. Então, ele fala do bom combate, ou do conflito que todos nós entramos quando nós temos que nascer do Espírito. Verdadeiramente nascer. Ninguém nasce do Espírito sem conflito. Por isso, Jesus vai dizer: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os pobres em espírito. Você reconhece que as suas potencialidades espirituais estão quase que nulas, mas você já está reconhecendo. Então você luta para conseguir, você mendiga as coisas do Espírito. Né? Então isso é uma boa luta. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então ele vai dizer, em resumo, é bom que ele fala muito, essa carta é muito longa, mas é só o capítulo 7, ele fala em resumo. Com a razão eu sirvo a lei de Deus, porque a razão é um atributo ligado à inteligência que faz parte do Espírito que somos. Mas com o instinto eu sirvo a lei do pecado. Ou seja, com a força da matéria, que o instinto é bom enquanto nós somos animais, ele é super necessário, mas a inteligência tem que domar. Com a força animal eu sirvo o pecado. Com a força da matéria, se eu ficar só nela, eu sirvo o pecado. Mas com a força da razão, eu sirvo a lei de Deus. Esse é o resumo. Aí depois tem um pedacinho de uma carta aos Filipenses, que ele vai falar do mérito do cristão. Primeiro ele fala do pecado. E nascer do Espírito, você tem que passar por esse bom combate. Mas tem méritos. Né? E no mérito do cristão, ele vai escrever aos Filipenses: o que para mim era lucro, quando ele vivia na condição de Saulo. O que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Olha que coisa. Às vezes na matéria a gente briga tanto com alguém para ter uma coisa,
né? E às vezes nós estamos perdendo. Ganhando na matéria, mas perdendo. Tá? Porque tudo aquilo que é nosso, nós não precisamos brigar com ele, não. Tá? Porque é nosso. Tá? Porque Deus já está destinando. O que para mim era lucro, passei a considerado como perda por amor do Cristo. Ou o quanto nós entregamos para obter alguma coisa, que valor tem aquilo depois. Né? Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Todas as coisas do mundo, ele disse que ele tinha como perda. Aquilo já não tinha mais significado para ele. Porque ele já estava vivendo do Espírito. Paulo, ele despertou para o Espírito que era. A justiça que vem... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu falei que precisava voltar, mas tudo. Cristo, todas as coisas que se do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, é que tem ponto e vírgula, né? A justiça que vem de Deus pela fé, nós não conseguimos acionar a lei de Deus, não tivemos já no uso da fé. Primeiro só precisa da crença, mas depois tem as experimentações, e você aciona as coisas do Espírito e se aciona a fé. Porque aí a fé é uma potencialidade, uma força que faz com que você tenha coragem de seguir a lei. A lei que está escrita hoje mesmo? Onde está escrita a lei de Deus, gente? Na consciência. No livro só reproduz, tá? Mas ela está escrita na consciência. E cada um lê com a sua potencialidade. Tá? A justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Aqui, para conhecer Jesus, nós temos que ter essa fé em ação. Porque ele apresenta a lei. Como que nós vamos entendê-lo na íntegra, sem acionar a fé? Nós vamos ficar igual o mundo, que fica só comparado. Só comparado. É isso que ele está querendo dizer. E o poder da sua ressurreição. Porque a imortalidade que o Cristo nos mostrou, nós ainda não soubemos aproveitar. Porque Jesus nos mostrou que a vida continua indeleve. Quando ele volta e se apresenta aos seus discípulos e come com eles, e vive com eles, mostrando aquilo é uma representação. Um dia todos vocês vão poder estar nessa ressurreição legítima. Porque ressurreição é ressurgir a pátria do Espírito. Não é simplesmente desencarnar. Não é simplesmente desencarnar. A pátria do Espírito, de onde saímos? A pátria legítima do Espírito. Isso é ressurreição. É ressurgir de nós mesmos. E também da participação dos seus sofrimentos, que ninguém chega lá sem a dor. Por isso que Jesus sofreu. Ele não sofreu o que ele precisava. Ele sofreu para nos exemplificar. Conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Porque, veja bem, estar vivendo sem a potencialidade do Espírito é que é estar morto. Não é estar fora da matéria. Estar morto é estar numa realidade que não é a verdadeira, é uma ilusória. Ela acaba. Isso é estar morto. Por isso que Paulo vai dizer, levanta-te, ó tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Porque só quando nós nos colocamos de pé, no sentido de acionarmos as coisas do Espírito, nós podemos receber a luz que vem do Cristo. E ele vai dizer, humildemente, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele foi alcançado por uma missão e ele vai ter agora que alcançar essa missão que Jesus colocou em sua mão, que foi divulgar o Evangelho aos gentios. Tarefa dificílima a de Paulo, né? Então Paulo vai nos dizer aqui que ele tem uma meta, e nós temos que ter uma meta. Nós podemos não estar vivendo essa meta ainda, não conseguimos ainda ser gentil todo o tempo, não conseguimos ainda fazer tudo certo todo o tempo, mas a nossa meta é essa. Nós temos que colocar essa meta, porque senão nós nos conformamos com o jeito que nós somos, e isso não é bom, isso não faz bem. Só tem mais um. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. É que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, senão nós ficamos remoendo, sabe, igual aquela pessoa que fica chorando leite derramado. Não, mas porque eu sou assim, mas porque eu fiz isso. Não importa o que você fez. Deus é Deus de misericórdia, Deus de perdão. A doutrina espírita é consoladora. Te ensina que o que você fez está feio, mas você pode refazer. Você vai ter inúmeras oportunidades para refazer. Paulo vai dizer isso. Uma coisa fácil. Esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é um consolo que Paulo nos deixa, porque isto é nascermos do Espírito. Desculpa, Lúcia. Isso é nascermos do Espírito. Né? Então, que Jesus nos abençoe nesse propósito, que nós consigamos realmente alcançarmos as nossas metas, que nós não temos a de Paulo de Tarso, obviamente. Né? Ele foi o vaso escolhido para ser o divulgador para os gentios. Se não fosse isso, nós hoje não falaríamos do Evangelho. Tá? Porque foi o trabalho de Paulo que sustentou igrejas que se disseminaram pelo mundo. Tá? Então, ele tem uma para cada um. Tá? Então, assim como ele é São Paulo, ele escreveu os Coríntios. Eu fico bem obrigado.